Nós passamos pela vida como se nada nunca fosse mudar. Depositamos nossa esperança em nosso país, nossa conta bancária, nossa saúde. Nós bebemos, comemos, rimos, brincamos e nos divertimos. Nós nos sentimos invencíveis, mas em um instante, tudo pode mudar. Começa uma guerra, economia entra em colapso, empregos são perdidos, um vírus se espalha. E assim somos lembrados de que a vida não é o que pensamos ser. Somos frágeis e dependentes. E na maioria das vezes, de coisas que vão além do nosso controle. Talvez a lição mais importante que podemos aprender com toda essa incerteza é que, em primeiro lugar, as decisões nunca foram certas. Esse caos é um lembrete de que nossa esperança não pode estar em nossos governos, nossos empregos ou até mesmo em nossos corpos. A minha esperança está em Jesus, o Criador de todas as coisas. E Ele não está longe, Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Com Ele, a esperança não é apenas neste mundo, mas além dele. Com Ele, a esperança é maior que o medo. Bom dia, é muito bom estar novamente reunido através dessas redes sociais do YouTube e podermos juntos louvar a Deus. Eu quero ler um versículo, ou alguns versículos, na verdade, aqui da Carta aos Hebreus. Textos conhecidos, mas que eles assumiram para mim um significado completamente novo nesse período de pandemia. Hebreus 10 diz assim, a partir do versículo 22, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então aqui há 3 coisas importantes para esse tempo. Nos apegar à promessa, porque aquele que prometeu é fiel. Vamos agarrar essa promessa. Esse é um tempo difícil, mas nós temos um Deus que é fiel e que nos prometeu sairmos vitoriosos. Diz aqui que nós devemos nos empenhar para encorajar uns aos outros ao amor e às boas obras. Tem muita gente necessitada no nosso mundo. Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para ajudar uns aos outros. E por último, diz aqui que nós não devemos deixar de nos reunir. É por isso que estamos reunidos, é por isso que estamos fazendo todo esse esforço e usando essas ferramentas para que possamos continuar a nos reunir como igreja, para juntos louvarmos a Deus e ouvirmos a ministração da sua palavra e encorajarmos uns aos outros. Então vamos fazer isso. Eu gostaria de orar e nós vamos ter um tempo então para que todos juntos possamos louvar a Deus, mesmo que separados por essas distâncias geográficas. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por teu amor, muito obrigado por tua graça, muito obrigado por tuas promessas. Nós podemos nos agarrar a elas, porque aquele que prometeu é fiel. Nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos que o Senhor é fiel e que o Senhor vai nos guiar, mesmo nesse tempo de pandemia, como o Senhor já tem guiado. Senhor, nós queremos te louvar nessa manhã, como família espiritual, separados, como se estivéssemos, de certa forma, num exílio, mas unidos em uma só fé, amor e esperança. Senhor, que ao louvarmos dos nossos lares, ao som dessas canções, que o nosso louvor possa alcançar a Tua presença. E nós clamamos, fale conosco por meio da Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém e amém.
tuas asas e o conforto que ela traz. Posso então me aquietar e saber tu és Deus, tu és Deus. Eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Cantarei em meio às lutas, eu confio em ti. Se estou fraco, então vens socorrer-me, me levar para a sombra de tuas asas e o conforto que ela traz. Posso então me aquietar e saber tu és Deus, tu és Deus. Eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Cantarei em meio às lutas, eu confio em ti. Eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Cantarei em meio às lutas, cantamos e nós confiamos em ti. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui.
meu ego, enche-me de ti e ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Cante. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Esvazia o meu ego. Enche-me, enche-nos. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Aqui está o Cordeiro que se deu, por seu poder a morte ele venceu, que tem as mãos o mundo, a quem amou, nos deu a vida e nos santificou. Ao Rei aqui está o povo que escolheu andar, seguir a luz que ele nos deu. Em seu louvor viemos celebrar, pois nos chamou de volta ao nosso lar. Ao Rei e nós viemos celebrar ao Rei que hoje vive está. Cantemos
morte ele venceu, que tem nas mãos o mundo, a quem amou, nos deu a vida e nos santificou ao Rei. Escolheu andar, seguir a luz que Ele nos deu. O seu louvor viemos declarar, pois nos chamou de volta ao nosso lar, ao Rei. E nós viemos celebrar ao Rei que hoje vivo está. Cantemos, pois Ele está aqui e o louvor vai transbordar o nosso amor, o nosso amor, o nosso amor. Hey! O nosso amor. Santo és, Senhor, Santo és Deus, Tu és o nosso Abba, o nosso amado Pai, o nosso amado Deus, o Santo Cristo. Ele venceu a morte, Ele venceu. Santo és, Senhor. Ele venceu a morte, Ele venceu. Santo és, Ele venceu a morte, Ele venceu. Santo és, Senhor. Ele venceu a morte, Ele venceu. Santo Santo Deus, Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem, né, na casa de vocês, na vida de vocês. E se em alguma coisa existe uma necessidade, existe uma aflição, que vocês possam firmemente se apegar no nosso Deus, que é fiel, que é cheio de amor e misericórdia. Bom, nessa manhã eu gostaria de trazer uma reflexão que ela tem muito a nos dizer no atual momento que nós estamos vivendo. O tema da nossa reflexão de hoje é boas notícias. Boas notícias parece ser aquilo que nós estamos precisando, que o nosso mundo, que a nossa sociedade está precisando ouvir.
Porque a verdade é que quando a gente acessa os meios de comunicação, as notícias não são nada boas. São notícias que ameaçam a vida. São notícias que questionam o futuro. São notícias que amedrontam. São notícias que causam pânico e falta de direção para as nossas vidas. Mas hoje eu quero falar sobre boas notícias, para confrontar as más notícias que nós ouvimos nos dia a dia. O texto que vai ser a base da palavra é Isaías 61, do verso 1 até o verso 4. Eu vou ler os 2 primeiros versos e depois o verso 3 e o verso 4. O verso 1 de Isaías 61 diz assim: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes ou todos os que andam enlutados. Eu gostaria de falar um pouquinho do contexto, desse texto de Isaías. Os capítulos 56 até os 66, esses 10 últimos capítulos do livro de Isaías, eles fazem parte de um terceiro momento do livro. E é um momento bem interessante, é em torno do ano 520 e ano 500 antes de Cristo. É o momento do pós-exílio, o exílio babilônico, que trouxe muita destruição. Os babilônios, em 586, eles destroem a cidade, eles destroem e devastam tudo, eles saqueiam o templo, eles colocam tudo abaixo. As estruturas físicas da cidade foram destruídas pelos babilônios. E não só isso, mas a liderança, os nobres, a realeza dentre o povo foi levada até o exílio. E quem ficou na terra, nesse cenário de destruição total, foram os pobres. Então, depois desse tempo de exílio, Israel está vivendo um novo momento do pós-exílio. É um momento de libertação. É um momento onde a esperança começa a nascer, começa a brotar novamente. E é nesse contexto que o livro de Isaías, os capítulos 10, capítulos finais, estão. Esse pós-exílio ele foi possível porque um novo império ascendeu ao poder e tomou o lugar dos babilônios. É o Império Persa. E o Império Persa ele permite que o povo regresse do exílio, reconstrua a cidade, reconstrua a vida, reconstrua o governo, reconstrua a religião, desde que continue submisso ao Império Persa, pagando impostos e tributos, que tornavam a vida do povo pesada. Ainda era uma situação de escravidão, mas uma escravidão mais amena, com possibilidade de reconstrução da vida. Então é nesse contexto que a mensagem de Isaías 61 está. É um momento de reconstrução. É um momento onde a mensagem do profeta não é mais uma mensagem chamando para o arrependimento dos pecados, alertando sobre a necessidade de conversão da conduta, mas a mensagem do profeta agora, ela não mais anuncia o juízo de Deus, mas ela anuncia o tempo da esperança, da restauração que chegou. Bom, o texto começa nos mostrando quem é a origem da mensagem. Quem é a origem dessa mensagem de esperança? Quem é o remetente? O Espírito do Soberano, o Senhor. Quando nós olhamos para as páginas do Antigo Testamento, a palavra hebraica para Espírito é ruá. E ruá pode significar vento, ou ruá pode significar o fôlego de vida. Mas em várias ocorrências no Antigo Testamento, ruá significa o Espírito de Deus. A atividade de Deus no mundo, a presença de Deus no mundo e nas pessoas, uma presença ativa e dinâmica. Eu gosto de olhar para os 2 primeiros versos da Bíblia e ali eles já nos apontam para a presença e ação desse Espírito de Deus com força e dinamismo. O Gênesis, versos 1 e 2, diz o seguinte: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia,
trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o que existe no princípio? Quando Deus cria os céus e a terra, quando Deus dá origem a toda a realidade que existe. Trevas, caos, vazio, mas um sopro de Deus, ou o Espírito de Deus, já está em movimento sobre esse caos, sobre esse vazio. Então é muito forte pensar que o que antecede a criação é a presença, é o movimento de Deus. O Antigo Testamento vai nos esclarecer sobre a criação, apontando que Jesus era a palavra de Deus que estava com Deus no princípio. O verbo que se tornou carne, o verbo, a sabedoria de Deus que estava junto criando todas as coisas. Mas o Espírito de Deus, ele antecede essa criação, esse caos. Ele está no começo da vida que Deus vai produzir. E Deus produz, se você continua lendo o texto de Gênesis, uma vida que tem ordem, que tem beleza, que espelha o caráter desse Deus, de bondade, de generosidade, de justiça. A criação espelha a justiça de Deus, espelha quem é esse Deus. E esse Espírito, então, ele é o Espírito da vida, o Espírito que dá a vida e o Espírito que cuida da manutenção da vida. Se a gente vai seguindo, olhando para as páginas do Antigo Testamento, a gente percebe o Espírito sempre presente na vida dos profetas. Um profeta tinha autoridade para entregar uma mensagem desde que o Espírito de Deus lhe concedesse essa mensagem. Se nós vamos para o Novo Testamento, nós percebemos o Espírito de Deus presente em Jesus, em todo o seu ministério de salvação, de vida, de perdão, de libertação. Nós percebemos o Espírito presente na vida da igreja, impulsionando o nascimento dessa igreja, e presente na vida de cada indivíduo, trazendo essa ordem, essa beleza, essa justiça. Então é o Espírito da vida que é o remetente da mensagem do profeta em meio a um contexto de completa falta de possibilidade de esperança. Bom, quem é o mensageiro? Mensageiro, naquele contexto ali do pós-exílio, é o próprio profeta, né? Que está entregando a mensagem. E o que lhe confere autoridade para entregar uma mensagem, qualquer que seja? Porque a mensagem não é dele, a mensagem é do Espírito que está sobre ele, que lhe ungiu para que ele seja capaz de apresentar essa mensagem, que lhe confiou uma mensagem a ser entregue. Então, o profeta não está falando nada da cabeça dele ou do achismo dele, mas aquilo que o Espírito lhe entregou, como um encargo, como um trabalho, como uma responsabilidade que foi depositada sobre ele. E o texto segue. Nós vamos encontrar agora, nós já falamos sobre o remetente, né? A origem da mensagem é o Espírito de vida, o mensageiro, que é o profeta, cujo Espírito está sobre ele. E agora a gente vai olhar para o motivo. Qual é o motivo dessa mensagem? O motivo são boas novas aos pobres. Se nós olhamos para o Novo Testamento, a palavra boa nova significa evangelho. Evangelho significa boas novas. E qual é o contexto onde essas boas novas, onde esse evangelho era entregue? Geralmente num contexto de novidade, num contexto onde talvez um novo rei ascendeu ao poder e está trazendo liberdade aos seus súditos e está trazendo um novo tempo de justiça e paz. É uma novidade, é um evangelho, uma notícia boa que chegou para quem estava preso, sem possibilidades de vida. Esse é o contexto de Isaías 61. Não existe possibilidade. O templo está em reconstrução, as muralhas estão derrubadas, existem centenas de pobres na cidade, empobrecidos pelas ruas, existem aqueles que estão regressando e olhando para esse contexto, da onde vai vir para eles uma esperança de reconstrução, de futuro, de amanhã. Então é nesse contexto que a Boa Nova chega. A Boa Nova é como uma luz que chega num contexto de completa escuridão e ela faz toda a diferença. Ela é a novidade de vida raiando em meio às trevas. E quem são os destinatários dessa boa notícia que o Espírito da vida entregou ao seu mensageiro? Os destinatários são os pobres, que em hebraico é anavim. Anavim diz respeito àquele que é destituído de recursos materiais.
Ele não garante o seu amanhã. Ele não tem condição de se salvar sozinho. Ele é totalmente vulnerável e dependente da misericórdia e da justiça de alguém. Que lhe faça justiça, que lhe estenda a mão. O Anavim é pobre, é pequeno, é fraco. Mas nas páginas da Bíblia, Anavim vai ganhando outro sentido também, vai expandindo o seu sentido. Não é somente aquele que é vulnerável na questão econômica, na questão social, na questão material, fisicamente, mas é aquele que tem um coração vulnerável. É aquele que se reconhece como pobre e pequeno diante de Deus e completamente dependente de Deus. Anavim é aquele que espera em Deus, aquele que é fiel. Anavim passa a ser sinônimo de fiel. Se nós olhamos para a história do povo de Deus, nas páginas do Antigo Testamento, inúmeros momentos ali, existiam momentos de paz e prosperidade, mas inúmeros momentos são momentos de dor, sofrimento, perda, destruição, injustiça, exílio, onde a situação de pobreza era sentida e experimentada. Então é nesse contexto que está o Anavim. Sua vida está ameaçada, mas ele depende completamente do seu Deus e nele espera. Se a gente pensa no sentido da pobreza, talvez seja interessante a gente pensar em quatro maneiras que a Bíblia pode usar a palavra pobreza ou se referir ao pobre. O primeiro deles é aquele que deve ser combatido, que é a pobreza material, no seu sentido negativo. É o que a igreja faz ao estender a mão para os mais pobres e mais fracos da nossa sociedade. Essa pobreza não é desejada, essa pobreza limita a vida, essa pobreza destrói a vida, essa pobreza é injusta e deve ser combatida. O segundo sentido é da pobreza material, mas na sua forma positiva. Isso diz respeito a todo aquele que está seguindo a Jesus Cristo. Se você está seguindo a Jesus Cristo, eu tenho uma notícia que talvez não seja muito boa. Você não vai ficar mais rico. O verdadeiro discipulado, o verdadeiro seguimento de Jesus nos torna, em certa medida, mais pobres, porque relativiza os bens. Não são mais os bens e as posses que garantem o meu amanhã, eu não sirvo mais ao dinheiro, mas eu sirvo a Jesus Cristo. E esses bens e essas posses estão a serviço da sua justiça e misericórdia do seu reino, estão a serviço daqueles que são necessitados e mais vulneráveis. Então eu me torno mais pobre. Essa é a pobreza no sentido positivo. Jesus se fez pobre para enriquecer a muitos. Um terceiro sentido é a pobreza espiritual da sua forma negativa. Diz respeito a uma pobreza diante de Deus, como a igreja de Laodiceia, que se considerava rica e próspera materialmente, mas que o Apocalipse fala que era pobre, era cega, estava nu, porque tinha uma pobreza espiritual, no sentido de não conhecer a Deus, no sentido de não ter os tesouros, da vida eterna que Deus pode realmente oferecer. O último sentido é espiritual, em sua forma positiva, e tem a ver um pouco com a condição que o povo estava vivendo ali em Isaías 61. E é o sentido da humildade e da dependência plena de Deus. Eles viviam ali uma pobreza física, material, real, mas também existia ali uma pobreza do coração, espiritual. Sem essa pobreza, o ser humano não se abre para Deus. E essa pobreza, na verdade, essa pobreza espiritual, da humildade do coração, do quebrantamento do coração, do reconhecimento da fraqueza diante de Deus, ela é uma condição de todo mundo. Para pensar, quem pode se considerar tão forte, tão poderoso, quem pode garantir o seu amanhã? A epidemia, a pandemia do coronavírus está mostrando de que não importa quem você é, quanto dinheiro você tem no banco, qual a sua posição social, você é vulnerável, você é pequeno, você é passageiro, você é uma neblina. Então o ser humano que tem os seus olhos abertos, em sã consciência, reconhece a sua pequenez diante de Deus, independente de quantos recursos ele possua. Todos nós somos pobres diante de Deus. Pobres na questão do pecado. Pobres na questão de quão carente nós somos da graça e misericórdia do Senhor. Quem é rico diante do Senhor? Nenhum de nós. Quem se acha rico e autossuficiente é porque está cego e está enganado. Então a questão de pobreza para se abrir para o Evangelho é um pré-requisito, Só reconhece o Evangelho como esse grande tesouro
quem se reconhece carente e necessitado. Bom, então aqui a gente disse que o pobre é aquele que é limitado, carente, necessitado, mas que tem um profundo senso de dependência de Deus. Esse é o destinatário da boa notícia, o pobre. E qual é o conteúdo dessa boa notícia? Para aquele que está completamente limitado e sem condição de manutenção e de garantir o amanhã. O conteúdo é o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor, que o texto está falando, faz referência ao ano do jubileu. O ano do jubileu acontecia, ou deveria acontecer, de 50 em 50 anos. E o que acontecia nesse ano, né, de 50 e 50 anos? Era um ano de liberdade, de graça e perdão. Se você tinha vendido a sua propriedade, porque de repente você caiu na miséria e teve que fazer isso, a sua propriedade voltava para a sua família, voltava para você, ou voltava para os seus filhos. Se você tinha se empobrecido tanto, ou sido empobrecido tanto, que você se vendeu como escravo naquele tempo, ou vendeu seus filhos como escravos, era um ano de liberdade, você estava livre. Se você tinha alguma dívida, a dívida era perdoada. Então era um ano de graça, era um ano de perdão, era um ano de liberdade, era uma boa notícia. É como se o banco chegasse para você e falasse, é o seguinte, o seu financiamento foi cancelado, sua dívida foi perdoada, você não deve mais nada para o banco, você tinha que pagar mais 50 anos, mas agora, zerou. Essa é uma boa notícia, perdão, graça, agora eu sou livre. E é esse o conteúdo da boa nova que Isaías está apresentando naquele contexto. Graça, liberdade, perdão. Isso se tornou possível porque a condição do coração do povo, ou pelo menos de alguns dentro do povo, era uma nova condição. O texto fala, anunciar boas novas aos pobres, cuidar dos quebrantados de coração. Esse quebrantamento de coração era sem dúvida o reconhecimento do pecado, da culpa diante de Deus, se abrindo para o seu perdão. O texto fala sobre proclamar o ano da bondade do Senhor, anunciar liberdade aos cativos, libertação aos prisioneiros, consolo aos enlutados. Então realmente é uma boa nova, realmente é um momento de alegria, de graça, de liberdade. Enlutado, quem é o enlutado? Senão aquele que já está completamente sem nenhuma possibilidade de vida. O luto só acontece no momento da perda, e era aquele momento que eles estão vivendo. Mas aqui fala de um consolo para esse enlutado. Bom, esse é o conteúdo da mensagem que Isaías está apresentando. Graça, liberdade, perdão para aqueles que estavam sem possibilidade. E quais são as consequências? As consequências são bem fortes e elas servem de metáfora para a nossa vida como cristão e para a nossa vida como igreja. O verso 3 diz, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Então esse pobre que foi agraciado e que a sua veste de luto foi trocada e agora ele tem motivos de louvor porque chegou até ele o perdão, a graça e a liberdade, ele se torna uma planta que tem como fruto a justiça para a glória do Senhor. Um carvalho de justiça para a glória do Senhor. Esse tema está presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, mas no Antigo Testamento de uma forma tão significativa, porque fala justamente de um povo que nem sequer era povo, que nem sequer era contado ou considerado, mas que foi amado e salvo pelo Senhor, e é através desse povo que o Senhor mostra quem Ele é, a sua justiça. Esse povo é sacerdote, esse povo é representante desse Deus, esse povo espelha quem é esse Deus e como é a sua justiça. Eles se tornam aquele da quem não havia possibilidade de vida, agora é uma planta de justiça para a glória de Deus. E o verso 4 nos esclarece mais sobre essas consequências e implicações. Eles quem? Os anavins,
os pobres, reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas de geração em geração. Então é esse Anavim que recebeu a boa nova, a graça, a divinda do Espírito de vida do Senhor. Ele se tornou uma planta de justiça e ele está envolvido no quê? Na reconstrução dos espaços de vida. Sempre que a Bíblia está falando de ruínas, devastação, solidão, cidades destruídas, tem a ver com um contexto de injustiça, tem a ver com um contexto de pecado. E quando ela está falando de restauração da cidade, ela fala que um dia essa cidade em ruínas, Ezequiel fala isso, vai se tornar como o jardim, né, do Éden. Está falando sobre não só a restauração do espaço físico, mas da restauração de um espaço de justiça onde o ser humano pode viver. Tem a ver com a prática da justiça de Deus entre os homens em sociedade. Então aqui está falando, olha só, o Anavim, agraciado pelo Senhor, ele é uma planta de justiça empenhado na reconstrução dos espaços de vida, das antigas ruínas que ficaram por muito tempo devastadas. Isso fazia total sentido ali no contexto de Isaías. A igreja, como analogia, está envolvida na reconstrução dos espaços de vida, porque a igreja é formada daqueles pobres que se reconheceram como pobres e se abriram para a boa notícia de graça, liberdade e perdão, e hoje são plantas de justiça para a glória do Senhor, empenhados na reconstrução dos espaços de vida. Tudo o que nós fazemos como indivíduos, como igreja, como corpo de Cristo, como igreja nesse mundo, está nesse contexto. Todas as nossas obras de ação, seja de misericórdia ou justiça, está no contexto da reconstrução dos espaços de vida, porque nós somos agraciados com a boa nova. Então, se você fala, tudo bem, esse texto estava lá no seu contexto, 500 anos antes de Cristo, num momento de pós-exílio, de reconstrução da vida, trazendo uma mensagem de esperança, uma boa nova. Mas o que esse texto tem a ver conosco? Esse texto tem a ver conosco porque ele serve de analogia. O exílio serve de analogia, o pós-exílio, para muito da situação que nós vivemos hoje, como sociedade. Você pode falar, não, nós não estamos no exílio. Mas quantas situações roubam a nossa esperança? Quantas situações roubam a nossa perspectiva de vida, de amanhã? Quantas situações são extremamente injustas? Quantas situações limitam a vida, enfraquecem e destroem a vida? Você pode pensar nas profundas desigualdades sociais que nós vivemos. Você pode pensar na destruição e degradação dos ecossistemas, da natureza, trazendo consequências seríssimas para o ser humano. Você pode pensar nas diversas guerras, doenças, inseguranças. Você pode pensar na quebra dos relacionamentos, né? Nos muros que se erguem e que prejudicam e que são intransponíveis para que o ser humano goze de um relacionamento com o seu semelhante. Então você pode pensar nas situações que limitam a vida, na própria existência nossa, que é cercada, que é limitada pela morte. Mesmo que tudo estivesse bem, ainda assim a morte ia se impor a cada um de nós, ia questionar e limitar a nossa vida. E é por isso que o exílio serve perfeitamente de analogia para nós, porque ele fala de contextos onde a vida é questionada. E é por isso que a boa nova que Isaías apresentou serve também de metáfora para a nossa condição hoje. Porque 500 anos antes de Cristo, Isaías estava anunciando algo que Jesus ia cumprir plenamente e ia expandir muito além daquilo que Isaías podia falar ali no seu momento histórico. O texto de Lucas 4, do verso 14 ao 21, ele apresenta Jesus indo ao sábado na sinagoga. E quando ele chega lá, ele pega justamente esse texto de Isaías e ele se levanta para fazer a leitura desse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. E daí, após a leitura, Jesus ele se senta e ele diz, hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura.
Então essa passagem da Escritura que falava sobre o Espírito do Senhor, o Espírito da vida, sobre o seu mensageiro para entregar boas novas aos pobres, se cumpre plenamente e é expandida totalmente em Jesus. E o conteúdo dela ainda é aquilo que o ano do jubileu apontava, mesmo que de forma limitada: graça, liberdade e perdão, para que a vida possa acontecer e se desenvolver de forma justa, para que os espaços de vida sejam restaurados. E é nesse contexto que nós vivemos, do pleno cumprimento da profecia de Isaías em Jesus. É verdade que nós aguardamos ainda uma plenitude desse tempo que se iniciou em Jesus, desse tempo de graça, de perdão, de liberdade, de justiça, de um novo céu e uma nova terra onde habitam a justiça. Mas é verdade que nós, como carvalhos de justiça do Senhor, já podemos viver algo dessa justiça futura, desse reino futuro. Então Jesus, ele descreveu o seu ministério, ali no início do seu ministério, usando o texto de Isaías, que estava dentro de um contexto de restauração da vida, dentro de um contexto da prática da justiça, dentro de um contexto da boa nova que chega para aquele que estava totalmente sem perspectiva nenhuma. Então a minha proposta nessa manhã é que essa boa nova guie as nossas vidas, que essa boa nova esteja em nossos lábios para ser proclamada, porque o Espírito da vida está sobre nós. Que essa boa nova motive todas as nossas ações de justiça e misericórdia nesse mundo, porque nós já vivemos esse ano da graça que chegou. E o que nos resta então? Se nós olharmos para as notícias do dia a dia, só nos resta a dor, o lamento, a tristeza. Mas se nós formos guiados por essa boa nova, o que é oferecido a nós é o louvor daquele que teve a sua veste de luto trocada por uma veste de alegria. Porque aquilo que eu comentei antes, mesmo que tudo estivesse bem, a morte ainda ia questionar a nossa existência. E em Jesus a boa nova de liberdade, graça e perdão fala de uma existência que transcende e que vence a morte. Nos resta hoje o louvor. E eu convido você a louvar ao Senhor nesta manhã, nos termos do verso 10 e 11 de Isaías 61, os dois últimos versos do texto que começa com uma boa nova. Verso 10: É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, porque Ele me vestiu com vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque, assim como a terra faz brotar a planta e o jardim germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém. Esse é o nosso louvor, porque a boa nova chegou até nós. E hoje nós somos embaixadores dessa boa nova, em tudo que falamos, em tudo que fazemos. É ela que contextualiza a nossa existência, e não as notícias do dia a dia do jornal. Amém? Eu gostaria de orar com você. Senhor, muito obrigado pela boa nova que chegou até nós. Uma boa nova que foi anunciada lá pelo profeta Isaías, num contexto de exílio, 500 anos antes de Cristo. E uma boa nova que encontrou seu pleno cumprimento no Senhor. E o conteúdo dessa boa nova é o perdão, a graça e a liberdade para que a vida possa acontecer. E hoje, nós que fomos alcançados por ela, somos plantas de justiça do Senhor, empenhados na reconstrução dos espaços de vida que serão plenamente reconstruídos quando o Senhor vier na sua glória. Mas que até lá, Senhor, seja a boa nova guiando tudo o que fazemos e tudo o que somos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. É isso aí, pessoal. Eu desejo para você um bom restante de dia e que essa boa nova acompanhe a sua vida. Amém.
interior. Me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da tua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor, de amor, de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, canta em glória, canta em glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, canta em glória. Começo, aquele que sonda o meu interior. Queria que você cantasse aí de casa comigo. Me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. E eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, canta em glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, canta em glória, canta em glória, canta em glória, canta em glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, canta em glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, canta em glória. Amém. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, canta em glória. Que seja essa a nossa postura. Nós fomos encorajados nessa manhã, encorajados pelos cânticos, encorajados pela mensagem e pela reflexão na palavra de Deus que ouvimos, encorajados pela presença do Senhor e do seu Espírito em nossas vidas.
Que nós possamos, então, enfrentar a semana que vai se iniciar com essa disposição. E com a disposição de entregar cada vez mais a Deus tudo que somos e tudo que temos. E eu quero encorajar você nesse sentido, então. Nossa comunidade tem procurado meios de servir as pessoas vulneráveis e necessitadas ao redor da comunidade da igreja, do lugar onde a igreja se reúne. Nós somos gratos por todas as contribuições que têm sido feitas nesse sentido, e eu quero encorajar você a continuar buscando meios de auxiliar e de ajudar, e não esquecer das contribuições para a igreja. Essas contribuições são um meio, são um oxigênio para que a igreja continue servindo, e a igreja continua servindo, mesmo em meio à pandemia. Somos gratos a Deus pelas contribuições, somos gratos a Deus pela manutenção, somos gratos a Deus pela sua graça, que nos permite, mesmo em tempos difíceis, sermos bênção para outras pessoas. E essa é a nossa oração, essa é a oração que eu quero fazer por você nesta semana. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor abençoe cada um daqueles que durante esse período estiveram ouvindo os cânticos e a ministração da Tua Palavra. Eu peço que a Tua Palavra possa acompanhar a mente e o coração de cada pessoa durante esta semana. Eu peço que o Senhor continue falando por meio do Teu Espírito Santo, Deus, e continue nos movendo em direção a nos tornarmos e sermos cada vez mais semelhantes a Jesus em tudo em nossa vida. Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe, para que o Senhor guarde, para que o Senhor resplandeça a Tua face, para que o Senhor brilhe o Teu favor e a Tua bondade sobre cada pessoa que nessa manhã se reuniu junto conosco em igreja para louvar ao Senhor. Que a paz, que o shalom, que a bondade e a misericórdia de Deus acompanhem a jornada de cada um, para a glória, honra e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, tenham uma boa semana.